Gestão de Política Pública 2020 da USP. A atividade de ontem nós contextualizamos um pouco o background, né, no qual o uso de dados se enquadra quando a gente pensa a ação pública, né, e a ação do gestor no campo da política pública, e falamos um pouquinho sobre o pacote R, que é o pacote que vamos explorar aqui nesse curso, estamos explorando nesse curso, sobre a interface dele, e vimos um caso, né, de análise de dados culturais, passamos um pouquinho por tipos e estruturas de dados, formatos de dados, vimos algumas operações básicas e tal, e hoje a gente vai olhar para a manipulação de dados com dplyr e o SF, que são dois pacotes do R, muito úteis para manipulação. O dplyr ele é muito utilizado, é um dos mais populares para manipulação de dados tabulares, e o SF ele é um pacote relativamente mais novo, que, enfim, ele vem como uma solução para resolver alguns problemas de análise espacial no R de forma mais fácil, né? E aí a gente vai usar o ggplot para plotar gráficos. Então, ontem nós vimos um pouquinho de gráficos da base do R, né? Aqueles bar plots, box plots que nós vimos ontem. Hoje nós vamos fazer esses também, alguns mais, com o pacote ggplot, né? A gente vai ver que dá para customizar e fazer gráficos bastante bonitos. E nós vamos, no caso de hoje, nós vamos dar continuidade à análise de dados culturais, né? Então, vamos direto para o assunto. Eu vou abrir aqui o caso 2. Tá? Ele é um pouco mais longo hoje, a ideia é a gente explorar um pouco mais essa parte hoje. Eu já vou carregar essa parte aqui inicial, ela é igual a ontem, tá? A parte de importação, eu só simplifiquei aqui, eu só importo os dados, tá? Retirei aquela parte de baixar e tal. Então aqui nós vamos começar como ontem, né? Primeiro a gente vai importar os dados que vão ser utilizados. Deixa eu mudar o nome disso aqui. Nós vamos usar esse dplyr, o SF, o tidyr, por hoje nem vamos usar, e o não, vai usar assim para importar, e o ggplot2. E também tem alguns outros que nós vamos usar também e que eu vou destacar no meio do caminho, né? Mas na hora de usá-lo mesmo, porque senão a gente vai perdendo, fica muito pacote. Uma coisa, né? Muita funcionalidade, muito nome diferente, então esses eu vou deixar para na hora de usar, chamar atenção para eles, tá? Vocês estão comigo aqui, tá tudo bem? Sim. Beleza. Aí, antes de eu começar, então, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém teve tempo, curiosidade ontem de, sei lá, dar uma fuçada em mais conteúdo sobre R, chegou a tentar instalar o programa, o RStudio? Eu tive, e eu só tenho uma dúvida, qual é o tipo de arquivo que a gente tem que baixar? É CSV? Porque eu lembro que você falou que você tinha baixado lá do GeoSampa, você tinha pego o link, né? Só que eu não achei o link, eu tentei entrar no R e acho que ele saiu. Oi, Luísa, desculpa, bem na hora que você estava falando, cortou. Pode repetir, por favor? Posso, é que eu tentei entrar no link ontem, eu baixei o R, aí eu não entendi muito como fazia as coisas nele. Aí eu fui tentar baixar a base de dados, né? Só que eu não sabia como que era para baixar, se era para baixar em CSV ou em outro formato. Entendi. Depende muito do que você quer fazer. O R, ele tem ele importa vários tipos de dados, né? Ele sabe lidar com vários tipos de dados. Então, depende se você está lidando com um dado espacial, se você está lidando com um dado tabular, né? O CSV ele é um dado muito útil, ele é um formato de dado muito útil, a gente usa bastante ele, né? Principalmente para fazer integração com Excel e tal. E a gente também usa bastante ele para armazenar arquivos. Mas tem outros formatos também que às vezes são mais eficientes no sentido de otimizar o uso da memória do computador, da carga computacional, do tamanho final do arquivo, então uma série de coisas assim. Mas a gente também eu vou hoje, na hora que a gente for fazer a importação, agora logo no comecinho, eu vou mostrar também como a gente poderia fazer para importar outros formatos,
tá? Mas basicamente, legal, teve gente que tentou e tal, e aí tentaram o RStudio, ele lê dados em formato MDB. Eu acho que sim, cara. Fimbra, o que que é o Fimbra, Thiago? Eu não sei, desculpa, eu nem conheço esse formato MDB e o que que é Simbra. Ah, tá, claro. Assim, ele tem formas de você integrar com a API, você pode baixar o dado direto da internet, você pode baixar, importar direto na sua carga de trabalho, pode baixar para armazenar no seu computador, e ele vai importar uma série de arquivos, assim, se a gente buscar, por exemplo, sei lá, como importar MDB no R, a gente com certeza encontra alguma coisa, eu sinceramente não conheço. E os dados do Fimbra, é o que eu falei, ele tem vários formatos lá, né? Então, é você ver o que, que vale mais a pena para você na hora de baixar. Se tiver CSVzão e não for muito dado, vai por ele mesmo que é o mais papum, né? Se não, vale a pena explorar outros formatos. Mas então vamos voltar e dar sequência aqui no caso do dia. Beleza. Nós vamos então dar sequência hoje com a análise de ontem, né? E aí, para começar, eu vou carregar aqui os pacotes, né? Primeira ação. Depois eu vou importar esses dados aqui, que são os dados espaciais. Tá? Eu estou baixando apenas os dados espaciais porque eu já os deixei assim para ficar mais fácil para usar. Mas eu tenho esses dados também em formato CSV. Olá, Bruno, não achei o arquivo em Markdown, você disponibilizou. Não, a Larissa me mandou, Bruno, a Larissa me mandou hoje de manhã o e-mail de vocês, os e-mails de vocês, e hoje no fim dessa aula eu vou compartilhar o projeto, tá? Mas basicamente, até mostrar aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês é onde ele está hospedado, que é aqui no GitHub, tá? Então, esse link aqui para entrar, quem quiser. Depois eu vou mandar por e-mail, mas já vou mandar aqui também para quem quiser. Então ele tem aqui um. Gente, caí mais uma vez, e mais uma vez peço desculpas, viu? Enfim. Então, como eu estava falando, aqui tem a página do projeto, né, onde ele está hospedado no GitHub. O GitHub, para quem não conhece, é uma plataforma de armazenamento de código, de versionamento de código, né? Então a gente usa para desenvolver mesmo, porque a gente mexe e atualiza muito o código e é um processo de desenvolvimento que implica muitas modificações e ele ajuda a gente a ir registrando todo esse processo. Então, de repente, aconteceu alguma coisa, eu posso voltar numa versão anterior e eu também posso criar o que chama de branches, né? Que são ramificações separadas no meu projeto e ir mesclando essas ramificações de modo que eu tenha uma original
e eu possa ir desenvolvendo. Uma de desenvolvimento onde eu vou fazendo modificações sem mexer o projeto no projeto que já está estável, né? Enfim, mas a gente não precisa se preocupar com isso, ele só está armazenado aqui. Para baixar, basicamente é clicar aqui nesse code e download zip, tá? Quem souber mexer no GitHub pode fazer o clone dele. Tem uma orientação bem básica aqui, fazer melhor para vocês, mas basicamente é isso aqui para abrir o projeto e depois fazer as coisinhas que estamos fazendo já no curso, tá? Que é abrir o notebook, rodar os chunks da mesma forma que eu estou fazendo e mostrando para vocês. Mas já está disponível aqui a aula de ontem e a de hoje, tá? Então vamos seguindo lá, eu já importei aqui, né, os objetos cultura e distritos, e eles estão, eu estou usando para importar essa função read_sf, tá? Que ela é uma função do pacote SF, porque eu estou lendo esses dados, como vocês podem ver aqui, ó, são dados em formato shape, né? O que significa que eles são dados espaciais, tá? Então eu uso para ler, no caso, uma função de um pacote de manipulação de dado espacial, que é o SF, para ler um conjunto de dados que é de um tipo espacial. Eu poderia ler esse arquivo também em CSV. E aí eu faria algo assim, né? Ó, distritos, underline CSV, para a gente saber o que é. Read, underline CSV. Vamos usar esse ponto CSV. E aí aqui eu ia dar o nome do arquivo de onde ele está, que no caso seria dados barra distrito.csv. Calma, posso estar digitando coisas erradas. Distritos. Então, agora eu tenho um arquivo em CSV que foi importado, tá? E ele entrou aqui no meu ambiente, também tá aqui, ó, distritos underline CSV. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu tenho outros pacotes que podem ser instalados, tipo readxl. E esse daqui ele tem uma função para ler o Excel. Então esse meu arquivo não está em formato Excel, mas digamos que ele estivesse. Eu poderia lê-lo. Desculpa, eu estava falando com o microfone aqui. Retomando aqui, vocês chegaram a ver, a escutar até a parte da explicação aqui da importação do arquivo de Excel, XLSX? Ou cortou antes disso? Beleza. Então, aí é isso, você vai ter várias funções, pacotes diferentes que tem outras funções. No caso, o readxl tem essa função read Excel, não tem uma função base no R para ler Excel, tem que usar um pacote. Tem outros pacotes também que fazem. Essa aqui eu acho ela bem direta. Esse read.csv lê CSV, e aí você tem vários outros formatos, né? Então, geralmente, assim, eu tenho um formato de dado que eu não sei como importar. É no Google.
vai no Google e how to import, sei lá, .csv onar. Você vai encontrar lá várias formas de importar um arquivo CSV, um arquivo MDB. Esse eu vou ficar devendo, cara, eu não conheço. Mas beleza. Esse aqui depois eu deixo um tutorialzinho para vocês, a gente vai explorar. E aí, agora a gente vai entrar um pouco aqui nessas... Depois eu vou explicar, né, essas funções melhor. Primeiro a gente vai passar pelo caso para ver, para ver, né, como usar as possibilidades de uso do dplyr do SF. Essa parte aqui ainda é igual a ontem, sem problema, né, até a gente gerar esse dado aqui. E aqui é que começa a mudar. De início, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos ontem, porém, com a linguagem, a sintaxe do pacote dplyr, tá? Ao invés da sintaxe da base do R. Então, ontem nós, por exemplo, fizemos um sumário estatístico assim, né? E nós geramos os valores assim. Com o dplyr, eu posso fazer um pouco diferente, né? Eu posso gerar um sumário estatístico assim como esse aqui, ó. E aí ele é um pouco mais verboso, né? Só que ele tem uma saída que depois ela vai ficar muito mais limpa e fácil de ler e de interpretar. Né? E aí aqui eu tenho a vantagem também de poder eu especificar quais funções que eu quero que ele calcule nas variáveis. Aí aqui tem um esquema para poder fazer ele de modo agrupado, assim, né? Então vamos voltar aqui e entender o que eu fiz aqui atrás. Eu tenho esse objeto cultura, né? Vamos por partes. Tem esse objeto cultura aqui, né? Vou colocar assim para ficar bonitinho de ver. Tem esse objeto cultura, que é aquele que vimos ontem, com uma linha por distrito da cidade de São Paulo e as colunas com os nomes com o número de equipamentos, diversos tipos de equipamentos, uma com o nome do distrito e a geometria. O que eu vou fazer? Pessoal, comentei ontem com vocês que eu tô com problema essa semana com a internet aqui, realmente tá super instável, cara. Foram caiu o quê? Umas 6 vezes em menos de meia hora. Enfim, mas vamos lá. A gente vai com percalços, mas vai. Então vamos voltar aqui, né, e entender o que eu fiz para poder chegar nessa estrutura aqui e gerar esse sumário. Né? Ontem eu comentei com vocês que às vezes a gente pode remodelar a estrutura do dado que a gente tem, né? Então eu cheguei a comentar de um dado que é em formato wide, né? O longo, um formato longo, e um formato tide, né? Desculpa, um formato tide que é um formato longo e o formato wide que é um formato mais distribuído, né? Mais aberto. Então eu tenho esse objeto cultura aqui e a gente diz que ele é um formato wide. Por quê? Porque quando eu olho as colunas dele, eu tenho uma variável. Se eu pegar aqui e criasse uma variável chamada tipo equipamento, que tivesse os valores biblioteca, espaços culturais,
museus e outros. Vamos ficar por aqui. Outros. E teatro, underline, cinema. Isso aqui é uma variável tipo de equipamento, né? E eu poderia, na verdade, ter uma coluna que me indica qual que é o tipo de variável, ao invés de ter esses valores distribuídos em colunas diferentes. Então, quando eu uso esse pivot longer aqui, é isso que eu estou fazendo, né? Então, vamos olhar como é que ele muda a estrutura do dado quando eu faço esse tipo de operação. Antes disso, eu faço um select. O select é a minha forma de tirar colunas, e aí eu posso... eu tenho vários selects possíveis, né? Vamos também brincar um pouco aqui para ver. Né? Cultura, eu tenho uma forma de olhar o nome do meu dataset, que é esse names. Né? Então, ele vai me dar aqui, embaixo, aqui eu abri um script, tá? Não estou mais no notebook. Ele vai me dar os nomes aqui, ó, de todas as colunas que eu tenho no meu dataset cultura. Essas aqui são as variáveis que, no meu entendimento, compõem uma variável em particular, que é tipos de equipamentos, né? E aí, eu posso, por exemplo, selecionar algumas dessas variáveis, né? Por exemplo, só bibliotecas e museus. Então, quando eu tiro aqui, ele vai sempre sair a geometria porque é um dado espacial, tá? Por isso que, às vezes, eu coloco esse data.frame, porque ele deixa de ser um dado de tipo espacial, pelo menos o R deixa de entender que ele é um dado espacial e não traz a geometria toda hora. Então, eu faria assim. E aí eu teria como resultado só essas duas colunas que eu usei no select. Tá? Aquele select if que eu usei lá, ele é uma variação que me permite fazer alguma operação. Né? O if, ele é o C. Né? E aí eu tenho um operador no R que é o is.numeric ou is.character. Ele me ajuda a saber se uma determinada valor é numérico. Então é assim, selecionar, na prática, se eu for ler isso daqui de uma forma mais de comunicação mesmo, seria selecionar se é numérica. E aí, quando, lembrando, né, eu posso ver aqui a estrutura dos meus dados, as minhas variáveis numéricas são essas aqui. Então, para eu não precisar escrever select bibliotecas, espaços culturais e por aí vai, tudo, eu posso, sabendo que eu quero extrair somente as numéricas, quais são as numéricas, mandar um select isNumeric. Então, eu terei como resultado a extração das colunas numéricas, que são as colunas que eu quero. Tá? Vamos voltar aqui. E aí eu tenho o pivot-longer. O que ele vai fazer? Eu estou dizendo que eu quero fazer um pivô em todas as variáveis, em tudo que tem. Tá? Um pivô longo, para o prolongamento do dado. Né? E aí, olhem a diferença. Então, eu deixei de ter um dado com 96 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Para ter um dado com 2 colunas e 576 linhas, né? São 566 mais essas 10. Ou seja, ele basicamente transformou aquelas colunas, os nomes das colunas, em uma única coluna e distribuiu todos os valores delas em uma outra coluna chamada valor. Né? E aí, para ficar mais claro por que isso aqui funciona, eu posso fazer assim, ó. Vamos selecionar aqui na mão para a gente entender exato o que está fazendo. Espaços, vou ficar só com museus. E aí eu vou querer também aqui o código o nome do distrito. E aí eu vou fazer novamente. Só que aí eu vou fazer aqui, assim, bibliotecas
museus. E aí eu vou ter assim, ó. Opa. Acho que eu posso dar menos nome underline distrito. Porque aqui ele não está trazendo. Eu estou pegando o nome errado da variável? Não, tá aí. Alguma coisa. Calls. Biblioteca. Bruno, Oi. Pode falar. essa porcentagem, maior porcentagem é o quê? Ele é para você selecionar Isso, tudo? eu vou chegar a explicar também, mas aproveitando que você está citando ele agora, eu tenho esse daqui a gente chama de operador pipe, né? Ele permite com que eu crie um pipeline de manipulação de dados, né? E o pipeline, do português bem brutão, né? Tradução seria encanamento, né? Ele me permite encadear um conjunto de operações, né? Se eu fosse traduzir isso daqui, esse código, tá? Sem usar o pipe, ele seria assim. Só para vocês entenderem porque que ele é muito útil. Eu teria assim, que aí eu teria que começar de trás para frente. Pivolonger, select, data.frame, cultura. Aí aqui no select eu ia dar nome, underline distrito, vírgula bibliotecas, vírgula museus. Aí aqui, calls igual C, bibliotecas, museus. Estão vendo? Esse código aqui, nessa única linha, ele faz a mesma coisa que esse código aqui. Sinceramente, o que vocês acham mais fácil de ler? Tá. O segundo é que é diferente. Mas, por exemplo, eu não entendi porque você colocou esse data frame embaixo. É para dizer que você selecionou cultura como data frame? Isso mesmo. Se eu der aqui... Lembra que eu comentei no início, né? O meu objeto cultura, ele é um objeto de classe espacial. Ele tem duas classes, né? Ele é tanto um objeto data frame como um objeto SF. Tá? Ou seja, ele tem duas classes. E a classe SF faz com que ele seja reconhecido como um dado espacial. O dado espacial ele tem atrelado em si uma geometria. Né? Então, enquanto ele é um objeto SF, não importa a manipulação que eu fizer, ele vai sempre carregar a geometria adiante. Tá? Mesmo que ele deixe de ser um dado espacial. Então, se eu fizer isso aqui, e aqui eu estou comentando, isso aqui a gente chama de comentar o código, tá? Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu não quero que essa linha seja processada, tá? Seja avaliada. Eu só coloco aqui, pode ver que ele traz, ó, a geometria como resultado também. Por mais que eu diga que eu quero selecionar só essas variáveis. Ele fala, não, essa coluna geometria não pode sair desse dado porque esse é um dado espacial. E aí não fica fácil de ler, né? Tá vendo? Fica bagunçadão. Então, por isso que eu estou colocando esse data frame. Porque a hora que eu faço isso, né? Se eu passar aqui assim, por exemplo. Ah, tá. Ele tá colocando os pontos das áreas que tem. Que tem os equipamentos, né? Isso, os distritos, né? São os distritos. Quando eu olho aqui, ó, o meu objeto, deixa eu fazer aqui, glimpse cultura. O meu objeto cultura, ele tem aqui, ó, uma coluna chamada geometria. Tá vendo? Sim. Ó, uma coluna chamada geometria. Ele é um objeto do tipo SF, tanto que pode ver que ele tem vários atributos aqui que são metadados, que são próprios desses simple features, né, que é o SF. Né? Então, ele sabe que é um multipolígono,
né, esses multipolígonos pontos, né, esses pontos aqui, eles vão ser distribuídos numa coordenada XY, ele tem o quadrado do mapa, né, se eu pensar o globo, qual que é o quadrante no qual esse mapa aparece, são essas 4 coordenadas, tem a projeção, né, o sistema de coordenadas dele. Então, isso por quê? Porque ele é um objeto SF, tá? Se eu, por exemplo, aí vamos só mostrar a diferença aqui, explicitamente. Então, lembrando, ele é um objeto do tipo SF data frame. Quando eu passo ele assim, né, o data frame aqui para ele deixa de ter essa classe SF. Então, ele até continua tendo uma coluna chamada geometria. Só que essa coluna, ela fica como mais uma coluna qualquer. Ela deixa de ser uma coluna com atributos espaciais importantes. Ele passa a ser uma coluna qualquer pro dado. Pro R, essa passa a ser uma coluna qualquer. Então, quando eu faço desse jeito aqui, eu vou tirar só esse resultadinho, bonitinho, que é o que eu quero. E quando eu rodar assim, ele vai sair desse jeito, vai trazer a geometria também. Sim. Em alguns momentos eu quero a geometria, e a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai criar mapas, então eu vou precisar extrair no resultado final a geometria. Mas nesse momento eu só quero mostrar uma tabelinha, né? Então eu não preciso da geometria, e por isso eu uso esse data frame aqui, tá? E aí, enfatizando a diferença, né, a sua pergunta sobre o pipe, né, eu mostrei aqui um exemplo um pouco mais extremo, né, da diferença de como construir um código com ele, com o pipe e sem o pipe, porque aí eu teria que distribuir isso aqui, ficaria um trem assim, tá? Se eu fosse construir ele aqui dessa forma, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria um código mais ou menos assim, tá? Faz exata a mesma coisa do que esse aqui, exata a mesma coisa, mas é uma sintaxe um pouco diferente. Eu, principalmente para ensinar, eu prefiro usar essa daqui porque ela é uma leitura corrida, né? Então eu sei qual é a etapa. Ó. Eu estou chamando do objeto DataFrame. Com ele, eu primeiro falo que eu quero que ele seja da classe DataFrame. Segundo, eu seleciono. Terceiro, eu seleciono 3 colunas. 4, eu faço um pivô dessas colunas. Dessas outras 2. Então é muito simples de ler o que você está fazendo, né? O seu pipeline de manipulação, tá? Essa coisa do pipe aqui ficou claro para todo mundo? Alguém tem dúvida ainda sobre ele? Bom, beleza. Então vamos seguir aqui no nosso. Pode falar, pode falar. Só uma última dúvida bem rápida. Esse pivô longer é o pivô, como assim? Não entendi. É o pivô, desculpa, eu não entendi. O que ele seria? Não, você falou, o pivô é o pivô dessas colunas? Isso mesmo. Ó, pensa aqui, eu tô aqui trazendo, no final das contas, 3 colunas, né? E eu tô dizendo para ele que eu só quero fazer o pivô de 2. Então ele vai usar essa minha outra coluna que eu não tô passando como uma espécie de D. Né? Uma espécie de ID. Então, a hora que eu rodo esse resultado, eu vou a coluna nome distrito não vai ser pivotada. Ela vai continuar existindo aqui. Essas outras duas, os valores biblioteca e museus, vão entrar em uma coluna, que aqui entra como name, né? Eu poderia especificar aqui name. Como é que é? Como é que é? Aí eu já mostrar, eu posso pedir ajuda, e agora me falhou aqui como é que é o argumento. Posso clicar aqui, né? Se eu clico com F1, ou então, por exemplo, se eu digito aqui, né? Assim, help pivot underline longer, ele vai me abrir. Já estava aberto, né? Mas ele vai me abrir essa pagininha aqui de help, né? E ele tem a documentação. Tá? Então, eu o que entendi eu quero o que fazer? você quer dizer. Você quer colocar o museu, a quantidade de museus, a quantidade de bibliotecas de um determinado distrito, eu entendi. Isso mesmo. Então, ó,
Aqui vocês podem ver que o que muda, né? Vamos voltar lá. Cultura. Eu tenho uma linha por distrito. Quando eu faço isso daqui, eu passo a ter duas linhas por distrito. Uma linha vai me dizer o número de bibliotecas, outra linha vai me dizer o número de museus. Se eu colocasse aqui também teatro, cinema, e aqui também, né? Eu passaria a ter 3, né? Água rasa, água rasa, água rasa. Então você viu que ele mudou a estrutura dos dados, né? Ele deixou de ser um formato wide, né, distribuído, onde eu tenho valores distribuídos em colunas que formam o nome das colunas formam uma variável, e aí eu transformo essa coluna, os nomes das colunas em uma variável e distribuo os valores de forma corrida no dado. Então eu vou repetir alguns valores, no caso do distrito, que é o meu ID, mas eu não vou ter nenhuma linha repetida para ele. Ó. Isso aqui é água rasa? Só que aqui é o valor de bibliotecas, o número de bibliotecas. É água rasa? É o número de museus. É água rasa? É o número de teatros, de salas de teatro e cinema. E assim vai ser para todos os distritos, né? Então eu pivotei essas 3 colunas no distrito. Filho, desculpa, gente. Filho, deixa o papai aqui, tá? Enfim, ficou claro também aqui 2 perguntas. Questão do pivô, a gente pode não entender, tem algumas dúvidas e tal, mas assim, o conceito, né, de eu pegar um dado e que eu tenho os valores distribuídos em colunas e fazer uma pivotagem nele, de modo que eu transforme esse dado em um formato TIDE e tal. Adriano, o que você, só para eu entender, o que você chama de qualquer dado? Por exemplo, em vez de pivotar isso, você pôs por distrito, o ID o distrito. Se a gente quisesse, por exemplo, o ID de biblioteca, e aí transformar o que é biblioteca e os valores e quantidade de distrito, daria para fazer de outro? Dá para fazer. Inverter? Dá para inverter. Dá para inverter, sim. Por exemplo, eu não sei o que vai dar aqui, mas vamos ver. Se eu colocar aqui, vamos facilitar, né? Ó. É que aí vai ficar, como eu vou ter 96 distritos, ele vai ficar... Vamos ver o que vai dar. Eu vou fazer aqui só por nome de distrito. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó. Qual que é o nome que eu passei, né? O nome distrito. Só que como ele era uma única variável, ele só vai meio que dar um transpose no dado, né? Mas, assim, não vai fazer tanta diferença. Acho que eu teria que ter outra coluna aqui. Vou mudar aqui. Mas, não tem o valor, por exemplo, de biblioteca por distrito. Porque essa coluna aqui, ela já me dá, sem eu transformar o dado, ela já me dá o número de bibliotecas por distrito. Não. Nesse distrito eu tenho 2, nesse distrito eu tenho 2, nesse distrito eu tenho 3. Né? Então, quando eu faço isso daqui, o resultado final é meio que a mesma coisa, se a gente for pensar. Entendi. O nome das variáveis, né? Por isso que ali ele dá certo, porque eu estou pegando mais de uma e mandando para uma variável que não seria uma única, sabe? Ela faz sentido transformar. Mas vamos pensar aqui uma coisa que dava para... beleza. Eu posso deixar assim. Aí você vai ficar... Enfim, não é muito usual, mas dá para fazer. Aí, calma, deixa eu só pensar. Não, é que aqui eu teria que passar o código distrito, que é isso aqui que eu quero. Isso. Então, basicamente vai ficar muito parecido, mas aí o que acontece? Ó, você viu que ele transformou em name uma coluna que é código e nome do distrito? Aí eu vou ter assim, né? O código tal, tantas bibliotecas, o distrito nome tal, agora, só que isso aqui não faz muito sentido, mas dá para brincar e você pode ir usando qualquer uma das variáveis, né? Aí você cria o seu racional para poder gerar no final das contas o dado do modo exato que você precisa, mas você pode brincar com ele e fazer várias coisas, tá, Adriana? Beleza, obrigada. Imagina. Então, beleza, eu vou seguir então, passar com essa coisa do pipe e do pivot e do select, tudo bem? Ó, cobri um montão de coisa só nesse tópicozinho aqui.
além da classe DataFrame, Pipe, Select, Pivot. Legal. Então, beleza, vamos seguir adiante. Aqui a gente fez aquele pivô que já explicou, né? Opa, em equipamentos. Caramba. E gerou esse objeto aqui, né? O que eu falei. Vai ter duas colunas. Se eu der um... Enfim. E aí eu vou gerar o sumário. No sumário eu vou pegar esses equipamentos, e aí a vantagem de usar esse formato TIDE, né? Eu precisaria lá fazer um esquema assim, né? Se eu fosse direto do cultura. Cultura, cultura e bibliotecas. Aí ia fazer a mediana, mais o desvio padrão. Vamos fazer só 3 aqui, por exemplo, né? Entenderam o tantão de coisa que ele faz pra gente em uma só. E aí eu precisaria repetir tudo isso aqui para cada uma das variáveis. Tá? Para eu poder chegar lá e ter aí um resultado que, enfim, não é muito fácil de ler. Então eu precisaria montar esses dados aqui, no final da conta tem uma tabela que é interpretável, né? Quando eu uso essa estrutura de dados aqui, eu posso agrupar por uma coluna, que é isso daqui, lembra? Isso aqui eram colunas. Agora é uma única variável. Eu posso agrupar por elas e me pedir os resumos da coluna value por name, né? Então fica um negócio assim no final. Vou apagar isso aqui. Tá? Então, ao invés de fazer tudo isso aqui, ó, repetidas vezes para esses... No caso aqui eu tenho seis grupos, né? Aqui tem equipamentos total também. Mas beleza, mas eu precisaria fazer para esses 6, cada uma desses... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada uma dessas 7 medidas aqui, eu teria que fazer... eu teria que fazer essas 7 medidas para cada uma dessas variáveis, dessas que eram as colunas do cultura. Aqui eu simplesmente já pivotei, aí eu vou e agrupo e faço o sumário delas. Falando, ó, eu quero passar essas funções na coluna. É que aqui ele tá... Vou explicitar melhor para ficar assim, né? Vars, mais fácil de ler. Aí aqui é... value. Então eu vou pegar a variável value e vou aplicar essas funções de modo que os resultados vão ser agrupados por name. Tá? Então seria uma leitura assim. E isso me dá esse sumário aqui bem bonitão, bem mais organizado e bem mais legal de ver do que esse daqui. Né? Vocês veem uma diferença. É mais fácil de interpretar, talvez. E beleza. Ontem, depois de fazer isso aqui, nós fomos lá e fizemos alguns resuminhos, legal, e depois plotamos um gráfico de barras, né? Vocês lembram? Eu até comentei que, enfim, isso daqui a gente precisaria dar uma trabalhada nele para deixar um pouco mais apresentável. No caso de uma análise que para mim não tem problema, mas se eu quisesse apresentar. Então agora a gente vai fazer isso, tá? E aí, e uma coisa, né? Vocês viram que a gente tirou esses valores aqui, mas depois precisou fazer isso fora separado, né? As somas, né? Até mostrei que dava para fazer tudo de uma vez. Aqui a gente já fez todas essas operações aqui, ó. A gente fez aqui. Tem aqui também as somas, né? Que eram aqueles valores lá. Então, enfim, a gente manipula de forma mais sintética, no final das contas, quando a gente usa esse formato de dado. Ele é um pouco tricky de pegar, porque a gente está muito acostumado a lidar com coluna, né? Distribuir os valores em colunas e tal, mas a gente pode reordenar esse dado e transformar. Se as variáveis formam se tem colunas que os nomes delas em conjunto, né, formam uma variável, você pode pivotar e fazer uma análise em formato TIDE, que é mais simples de processar e fazer essas análises agrupadas, tabelas de frequência, resumos agrupados e blá, blá, blá. Então, beleza, voltando aqui, nós ontem fizemos esse gráfico de barra, né? A gente calculou lá
fez esse cálculo aqui dos totais, e depois usou a função barplot, que é da base do R, né? Deu um sort aqui para sortear os valores, ordenar os valores, e passou ele. E saiu esse gráfico de barra. Ele não é muito bonito, e a gente pode deixar ele mais legal. Eu posso fazer um gráfico usando o ggplot, da biblioteca ggplot2, que nós importamos lá em cima, tá? Então, vou deixar aqui também essa biblioteca, que tem essa função ggplot. Ele também é um pouco diferente, então vamos ver aqui também, tem uma outra coisa nova que eu vou introduzir aqui, que é o filter. Se eu fizer assim, eu tenho esses grupos, né? Só que equipamentos, ele é o total, né? Eu só quero ver a distribuição de cada um dos equipamentos em separado. Então, eu posso falar para o R que eu não quero a linha no qual a coluna N é name, tem o valor equipamentos, que é o que tem aqui, né? Então, eu vou dizer para ele que tudo que for esse valor, esse sinal aqui significa diferente, tudo que for diferente de equipamentos, filtra tudo o que é diferente de equipamentos. E aí, do sumário, esse objeto aqui, ele vai sair assim. Bibliotecas. Espaços culturais, museus, outros teatros, cinema, sem equipamentos. Tá? E aí, vou voltar aqui para o script para chamar a atenção de uma coisa. Sempre que eu uso, né, um pipe, a gente está usando objetos de dados, né? Sumário é um objeto de dado. Cultura é um outro objeto de dado. Tá? Quando eu estou nesse processo de manipulação, eu tenho aqui o objeto cultura. Quando eu faço isso aqui, eu estou tirando um outro objeto. Um objeto cultura que foi afetado por eu dizer que quero que ele seja da classe DataFrame. Quando eu passo isso aqui, eu estou tirando um outro objeto. Né? Que é o objeto cultura da classe DataFrame, só com essas 3 colunas. Esse objeto que a gente está vendo aqui, ele é um objeto diferente, não é o mesmo objeto cultura. Por isso que eu salvo ele em outros objetos, né, para poder continuar seguindo usando-os, como, por exemplo, eu fiz lá quando eu escrevi equipamentos e coloquei esse sinal aqui. Esse sinal aqui ele é importante também, tá? Ele é chamado de sinal de atribuição. Ele diz assim, tudo que está à direita, guardar no que está à esquerda. Né? Então, ele guardaria o resultado disso daqui, que é um objeto que a gente gerou dentro desse equipamento, que viraria um novo objeto de dados com o resultado dessa operação aqui. E aí, para o pipe também, é pensar que tudo que tem à direita recebe um novo objeto. Tá? Então, quando eu olho aqui essa parte do código, ela está recebendo esse objeto. Quando eu olho essa parte aqui, a terceira linha, ele está recebendo esse objeto. Quando eu olho essa última linha, ele está recebendo esse objeto aqui. Também um pouquinho tricky, mas é um insight, é um racional assim que é legal de ter, tá? Para poder ler o código e entender o que ele está fazendo e o que está acontecendo. Então, tudo que é gerado, né, após uma chamada aqui, vai ser um novo objeto. E tudo que está à direita do pipe recebe é resultado do que estava anteriormente. Tá? E assim, consecutivamente. Então, voltando aqui, eu tenho esse filter, né? O filter, lembrando, o select, ele me ajuda a selecionar colunas. O filter me ajuda a filtrar, a tirar linhas. Né? Então, dizendo para ele que eu não quero as linhas que tem equipamentos. Eu poderia dizer para ele que eu quero só a linha de equipamentos. E aí eu usaria esse outro operador aqui. São operadores que a gente chama de operadores lógicos, né? Que o resultado dele é um true or false. Então aqui o nome é igual a equipamentos, ele vai olhar a coluna name e vai marcar cada um deles com true or false. Então aqui vai ganhar um false, aqui vai ganhar um true,
um true, aqui vai ganhar um false, um false, um false, um false, e ele vai me tirar só o true, tá? Se eu faço esse daqui, também é um operador lógico, a lógica é a mesma, só que o inverso, né? Ele vai ganhar, esse aqui vai ganhar um true, esse aqui vai ganhar um false, e o restante também vai ganhar um true, porque eu estou pedindo valores que sejam diferentes de equipamentos. Posso usar isso com valor numérico, né? Posso usar maior, menor, maior igual, menor igual. Posso usar assim também in, por exemplo. Então eu falaria assim, names que estão em equipamento e museus. E ele me tiraria essas duas, tá? Isso é muito útil quando eu quero fazer um filtro com vários valores sequenciais, assim, né? Porque eu teria que escrever aqui name igual equipamentos ou name igual museus, né? Que são os operadores de conjunto. Então, vou até deixar separado para vocês terem aqui vendo aí no código, mas isso daqui uma outra forma de escrever seria assim, né? Ó, name igual equipamentos ou name igual museus. E eu tiraria a mesma coisa, tá? Mas bora seguir. Essa parte do filter também vocês pegaram? Eu vou usar o nome da variável que eu quero filtrar, vou usar um operador lógico e vou passar o valor. Aqui é um ou, porque eu estou dizendo que na coluna name pode ser equipamentos ou museus. Esse valor, esse sinal aqui é o operador que me fala o ou no processo de união, intersecção, né? Aqui eu estou falando e, né? Então teria que ser, por exemplo, outra coluna, equipamentos e sum, por exemplo, menor que 500. Então eu vou pegar, na verdade, os distritos, os equipamentos, enfim, a linha em que equipamento... Ops, desculpa, tá errado aqui. Não tem nenhum. Sum, sei lá, maior que 500. Aí sai lá, justamente a linha de equipamentos que tem mais de... Enfim, que o valor é de 1.691. Então, você pode usar várias condições. Isso aqui é uma condição, tá? Dada por um operador lógico, que vai retornar uma resposta booleana, lógica. Sim ou não, true or false. Tá? Então, eu estou tirando equipamentos porque eu não quero mexer com os equipamentos, só quero ver as outras. E aí eu vou usar o ggplot para plotar o nosso gráfico de barras. Né? Antes ele estava assim, com a função barplot, com a função do ggplot ele fica assim, tá? Bem mais bonito. E aí na frente a gente vai ver que dá para customizar e adicionar várias outras coisas, como por exemplo, rapidamente mudar o tema e deixar ele mais apresentável. Ops. Isso aqui também é importante falar, estou esquecendo. Tá vendo? Não mudou o tema. Se eu rodar novamente sem esse, fica assim. Aqui vocês estão vendo que eu estou usando dois tipos de operadores para poder concatenar, né? Encadear as operações. Por quê? Porque no dplyr eu uso o pipe. Para o ggplot eu tenho que usar o sinal de mais. Tá? Então eu poderia separar isso aqui, fazer um sumário filter para ficar mais fácil, um sumário F. Para ficar mais fácil, né, a gente entender. Sumário F, filter equipamentos, que é o sumário filtrado. Aí aqui eu passaria sumário underline F, assim, tá? Criaria esse objeto, que é isso aqui, e criaria esse gráfico. Só que eu posso concatenar tudo. A diferença é que tudo que for concatenado a partir do momento que eu dou início ao ggplot vai precisar ser mais e não mais esse pipe que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Isso aí às vezes dá uma confusão, eu mesmo esqueço direto, né? Tipo, você está vindo aqui e coloca aqui também, e aí ele vai te dar um erro. Né? O mapeamento deve ser criado com... É uma mensagem horrível,
não explica exatamente o que você fez, mas ele quer dizer que você está fazendo cagada e que esse aqui é o que é o correto. Ops. Então, sempre depois que você escrever ggplot, tudo que você for colocar de adicional, você vai colocar mais ao invés desse símbolo de porcentagem, né? Perfeito, Bruno, é isso mesmo, tá? E aí, como Tá. eu comentei, né? Ó, se eu colocar aqui o mais, ele vai me dar erro, porque ele não vai reconhecer. O que chegar aqui, ele não vai reconhecer. E se eu colocar aqui o pipe, ele também vai me dar um erro. Tá? Então, ele precisa aqui. Enquanto eu estou levando o dado, né, com o dplyr adiante, eu vou usar o pipe. A partir do momento que eu inicio, foi bem que você resumiu, o ggplot, eu vou começar a concatenar com um sinal de mais. Aí aqui tem um outro trick, isso na prática. Eu estou plotando, né? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um objeto, vou plotar, vou colocar até aqui, ó. Aqui, ele já criou o frame para o meu gráfico. Aqui ele já criou o frame para o meu gráfico. Mas ele ainda não sabe qual que é a geometria que eu quero que seja usada para representar esse dado. Por isso que ele não coloca nada, é só background. Aí eu vou dizer para ele que eu quero no eixo X, eu quero que esteja o nome. Né? E a gente sabe que nome, no caso, são os tipos de equipamentos. E que eu quero que no eixo Y esteja a soma. Que aqui, quando a gente vê o sumário... Cadê o sumário? Vou colocar aqui o sumário direitinho. São... É o total de equipamentos que a gente tem no município, né, de cada um dos tipos. Então eu estou dizendo para ele, ó, você vai criar um frame aí para um gráfico que vai ser no eixo X um valor categórico que vem da coluna name e na coluna Y um valor numérico que vem da coluna sum, né, que está vindo de lá do objeto sumário. E aí a geometria que eu vou usar para representar isso é um gráfico de barras, é uma barra. Né? Então, é uma geometria, um geobar. Eu preciso colocar esse stat igual a identity, porque aqui eu já estou passando, eu quero que ele plote exatamente os valores que eu tenho. Ele pode também fazer contas, né? Processamentos estatísticos internamente no ggplot. Então, eu preciso para ele que ele é de forma idêntica ao que eu estou passando para ele. E estou dando uma melhoradinha aqui na cara do gráfico, mudando o tema. Então, né, sai assim, eu dei um tema underline minimal, ele fica assim, tá? Um pouco mais bonitinho. E aí, aquele trick que eu comentava é porque vocês estão vendo a ordem, né? De modo geral, como o eixo X aqui na M não é ordinal, então eu posso ordenar pelo valor que tá, de frequência que está associado a ele, e não ordenar pela categoria, porque nesse caso faz sentido, né? Se fosse muitas, por exemplo, se fosse muito pouco, regular, muito e muito demais, não faria sentido eu ordenar pelo valor de frequência, porque eu ia querer saber qual que é a distribuição dada essa ordem. Como eu não tenho ordem aqui no eixo X, eu posso melhorar essa visualização dizendo que eu quero reordenar os valores de name com base nos valores de soma. Eu quero que faça isso de forma decrescente, né? Então, do maior para o menor, e aí ele reordena e fica assim, tá? E aí fica um gráfico legalzinho, bem mais apresentável. Tem coisas que eu poderia mudar aqui, né? Como o texto do eixo Y, o texto do eixo X, né? O label, colocar um título. Mais para frente a gente vai ver isso. Tudo bem com isso aqui, gente? Estão me ouvindo? Beleza. E aí a gente vai, então, explorar um pouco mais, né? Porque eu posso querer criar esse gráfico aqui de forma separada, como eu tinha feito, né? Como vimos ontem, que foi depois gerar um gráfico para cada um dos equipamentos, né? Então aqui eu sei qual que é a distribuição total dos equipamentos na cidade.
Mas eu quero saber qual que é a distribuição de cada um desses equipamentos, né? Por isso a gente foi plotar esses outros gráficos aqui. São gráficos de barra, porque é uma variável discreta, mas ele fica como se fosse um histogramazinho, né? A distribuição dele e tal. E aí eu posso aqui brincar para fazer a mesma coisa, só que no final das contas sair assim. Tá? É bem mais bonitinho, né? Bem mais organizado. Então, e aí aqui eu vou tirar também. Vou colocar aquele mesmo, vou copiar aqui. Ops. Não quero plotar os equipamentos totais, só os tipos separadamente. Isso. Então eu tenho aqui essa distribuição dos equipamentos, plotados eles todos juntos de forma facetada, bem mais fácil de ver, mais conciso, né, do que se eu fizesse desse outro jeito aqui, né? Então, ontem, por exemplo, a gente só plotou 2, foi bem rápido, a gente plotou 6 aqui bem rapidinho. E aí vamos de novo ver o que está sendo feito. Desculpa, gente. Eu iria... Só um segundo, gente. Nossa, hoje... Ai, quem não tem filho é muito legal, mas é assim, viu, gente? Às vezes aparece gritando. Vamos lá. Aqui, vamos seguir. Aqui, essa parte a gente já viu lá atrás, é a mesma coisa, tá? Eu só estou fazendo um filtro, dessa vez, ao invés de sumários no equipamento, no objeto equipamentos. E aí eu vou fazer uma outra operação. Nossa, cara, pra que isso? Que é transformar essas variáveis em fatores. Vocês lembram que a gente olhou ontem aqui? Ops. Que quando eu plotava assim, né? Ele sumia aqui alguns valores, porque ele é um valor numérico. E aí, beleza, ele não achava a contagem de frequências para o 6, para o 7, ele simplesmente não colocava. Aí eu fui e transformei ele em fator, né? Explicitei que era uma sequência de 0 a 13, indo de 1 em 1, então 0, 1, 2, 3, né? Os níveis desse fator, as categorias desse meu fator. Então ele plotou aqui, mesmo que não tivesse frequência nenhuma, mesmo que a frequência fosse 0, né? Quem não tem aproveita, porque com filho é dureza, é isso mesmo, Adriano. E aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer isso de forma iterativa, que é com esse mutate AT. Eu poderia fazer assim, tá? Ó, mutate. Deixa eu pegar aqui, só para ficar mais fácil. Assim. Por exemplo. E aí eu diria aqui, só que eu mudaria aqui, eu diria que museus vão ser igual a fator do museus, level, com esses níveis aqui, de 0 a 20 e tal, e que o de bibliotecas vai de 0 a 13, né? E aí eu faria isso para cada um dos equipamentos, né? Eu ia copiando e colando aqui. Então eu colocaria teatro, underline, cinemas, e blá, blá, blá. Faria com cada um. Esse mutate AT, ele me permite fazer tudo isso de uma vez só, né? Por isso que eu digo para eles que eu vou usar todas as variáveis com esse vars. Eu digo quais variáveis eu quero ou não quero. Então, no caso, todas menos a name. Essa eu não quero mexer, porque ela é uma variável categórica. Eu quero que ela fique do jeito que está. É por ela que eu vou agrupar. E eu vou pegar a outra... Mas por que eu estou fazendo assim, na verdade? Isso aqui eu não precisava. Nossa, a verdade é que eu estou complicando vocês, gente. Não, é porque eu tenho que fazer agrupado, né? Tá, é isso mesmo. Então, só uma coisa. Eu vou pegar todas as outras colunas e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma sequência de 0 até o maior valor dessa coluna. E aí eu não preciso passar porque é padrão, mas isso aqui fica como se fosse uma sequência que vai de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, até o maior valor que eu tenho de equipamentos
daquele tipo de equipamento em específico, e esse ponto é o que vai me dizer qual dessas colunas está entrando na vez. Então, isso aqui é como se ele fosse pegar assim, pega uma, passa uma vez por ela, passa outra vez por ela, passa outra vez por ela. Tá? Isso eu faria se fosse direto do Cultura, mas o resultado final é isso aqui. Tá? Então, eu saio de equipamento. Esse aqui. Eu estou fazendo mistake, estou dificultando para vocês entenderem mesmo. Isso aqui é só fazer... Não tá certo. Não. Tá. E o processo seguinte é o mesmo que a gente já fez lá em cima. Quando eu faço esse count... essa aqui é outra função, né? Deixa eu mostrar. Aqui eu tenho como final... Não sei, enfim. Eu tenho isso aqui. Na verdade, eu nem precisaria. Isso é uma coisa. Então precisa. Isso mesmo. Acho que isso aqui é errado. Vou passar um segundo, gente. Isso está certo. Bom, não está dando certo, mas está certo. Esse count, como eu falei, a hora que eu chego aqui, eu tenho duas colunas, né? Tem uma coluna name e uma coluna value. Eu estou dizendo assim, me conta o número de name por value. Então, ele vai ver assim, as bibliotecas, porque cada linha aqui representaria um distrito, né? Embora não tenha. Então, ele vai contar assim, quantos distritos tem duas bibliotecas, quantos distritos tem 0 espaços culturais, quantos distritos tem uma biblioteca. Então, quando eu tiro o resultado, eu monto a distribuição, que é isso aqui. Tá? Então, bibliotecas com 0, com 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 distritos. E aí eu tenho 21 distritos com 0 bibliotecas, 29 com uma, que nem a gente viu ontem de outra forma. Só que, nessa estrutura aqui, eu consigo passar ela para o ggplot assim. E depois, isso aqui a gente já viu, né? Lá em cima. Só que eu vou falar para ele assim, cara, você vai me facetar esse gráfico. Você vai pegar esse gráfico que você está plotando aqui nessas duas variáveis e vai me quebrar por essa outra. Então, o meu resultado final vão ser esses 6 gráficos aqui. Tá? Aí a gente vai olhar agora para a distribuição territorial desses equipamentos. Eu já vi qual que é a distribuição de cada tipo deles, agora eu quero saber qual que é a distribuição territorial. Então, o que eu vou fazer aqui para gerar é um negócio assim, tá? Eu só preciso... Na verdade, aqui eu só preciso fazer o seguinte. Deixa eu só pensar uma coisa, tá, pessoal? Eu só preciso fazer assim. Cultura select nome underline distrito. Menos código underline distrito. Que aí eu vou ficar com o objeto assim. Tem bibliotecas, espaços culturais, museus, outros, teatro, cinema, equipamentos e nome do distrito. Então, que está aqui. Deixa eu transformar ele no... Aí eu vou pegar esse equipes distrito e vou criar um gráficozão aqui bonitão. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente. São 5 mapas, cada um deles me mostrando a distribuição do número de equipamentos por tipo de equipamentos e pelo total, né, que eu tenho em cada um dos distritos do município. Então, um pouco mais de código, a gente vai explicar também o que está fazendo, mas com esse código aqui a gente gera 5, 6 gráficos, quanto quiser. Tá? E aí deixa eu mudar isso aqui, que seria de 1 a 5, já que eu mudei a ordem. Vou deixar de 1 a 6, porque a gente plota a distribuição total de equipamentos também. Então aqui a gente tem... E aí a gente pode olhar para eles e ver, por exemplo, né, que existe uma maior concentração, uma maior desigualdade na distribuição,
Quando eu estou falando de teatro-cinema, que a gente também já tinha visto ontem, mas agora de outra forma, de museus, enfim, esses espaços culturais, né? Quando eu falo de outros e de bibliotecas, eu estou falando de distribuições um pouco menos desiguais, e no caso de bibliotecas, eu estou falando do equipamento que é menos desigualmente distribuído, e assim, nessa análise visual, né? O que eu fiz para classificar aqui essa quantidade pouco, médio, muito? Que é imprecisa, né? Ilustrativa, né? Rigorosa e tal, mas vamos sair de novo aqui para ir por partes do código e ver o que está fazendo. Primeiro eu tenho esse equipes distrito, que é, lembrando, o meu objeto sem aquela coluna código distrito. Eu não precisava fazer isso no final das contas, mas beleza. Aí o que eu faço? Eu pego todas as variáveis que ele tem, que se forem numéricas, e aplico esse n-tile aqui. N-tile, ele vai me quebrar a distribuição em 3 conjuntos. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, fizer assim, ó, fica bem clarinho. Vou fazer com outro. Cultura, mutate, bibliotecas, não, vou pegar equipamentos, igual n-tile, equipamentos 3. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte... count equipamento. Estão vendo aqui, ó, N, aqui embaixo, representa a frequência, o número de distritos que tem cada um dos grupos. Só que ele basicamente pegou os meus distritos, ordenou por número de equipamentos, né, e quebrou essa distribuição em 3 partes. Então, eu tenho os 32 municípios que estão aqui nessa nível 1, distritos, que estão nesse nível 1, são os 32 que tem menos. Esses 32 que estão aqui no 2 são os 32 que são intermediários, que estão no meio da distribuição. E esses 32 para cima são os 32 distritos que têm mais equipamentos. E aí, a hora que eu ploto, que eu faço depois, aí depois eu pego isso daqui, né? E é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Equipamentos. E aí eu vou transformar esse valor aqui, 1, 2 e 3, eu vou descrevê-los, né, para ficar fácil de interpretar. E aí eu vou usar isso aqui. Seria na coluna equipamentos aqui. E vou dizer para ele que os labels, né, de cada um desses breaks aqui são esses. E ele vai pela ordem, né? Então ele vai colocar 1, 2, 3 sempre. E aí eu sei que, né, para 1 vai ser com menos, 2 mais, enfim. Então você pode criar essa ordenação. E aí eu conto. Eu já tenho aqui, ao invés de 1, 2, 3, esse pouco, médio, muito, que é o que a gente vai ver lá na legenda, tá? Isso é o que a gente fez até aqui, tá? Depois a gente vai usar o pivot longer. A diferença é que ao invés de chamar lá por nome, eu vou dizer que eu quero as colunas 1 a 6 do dataset. Ontem a gente viu, né, que em alguns momentos, quando eu uso o pivot longer, né, é um desses momentos, que ele muda a classe dos dados, os dados deixam de ser, no caso, um dado do tipo SF, né, um dado objeto espacial, e volta a ser um dado só data frame, por isso que eu preciso passar esse ST _S SF, para ele voltar a ter aquela classe SF e eu poder plotar um mapa. E aí, aqui vamos quebrar essa parte aqui. Deixa eu depois olhar só para o mapa. Deixa eu mais aqui de equipes distritos de novo. Então, equipes distritos. Eu vou passar ele aqui dentro agora da função ggplot. Vou chamar ele de 2, para não mexer no primeiro. E aí, o que eu vou fazer? Ele já tem a geometria, né? Se eu olhar aqui novamente, ele vai ver que ele já tem a geometria. O que ele vai plotar é a geometria.
Então, eu não preciso passar x, y, porque ele já sabe qual que são os pontos x, y. Vão ser esses valores aqui. O que eu vou dizer para ele só, então, é como que eu quero que ele como eu quero que ele preencha os valores de cada um desses distritos, né, das geometrias que vão ser criadas. E eu quero que ele use a coluna value. Se eu olhar aqui o resultado no meu equipes distritos, né, eu tenho aqui a coluna value, que é médio, pouco ou muito. Então, eu não vou usar um valor numérico aqui, eu vou usar um valor categórico, vou criar, na verdade, o que a gente chama de um mapa cloroplético, né? Que é um mapa que distribui por categorias os valores pelo mapa. E aí eu chamo a geometria que eu uso para plotar o mapa, essa G1SF. Tá? Então, se eu fizer só isso daqui, eu vou ter um negócio assim. Tá? Ele já está criado o meu mapa, eu já tenho os distritos onde tem muita coisa, e no caso aqui ele está plotando tudo junto, né? Então fica meio bagunçado. Mas eu já sei o distrito onde tem muito, onde tem médio, onde tem pouco, e aí eu vou começar a dar cor. Então eu posso usar, tem o Color Brewer, aqui a referência, para quem quiser, sei lá, usar esse site aqui, ó. Color Brewer, o ggplot tem, enfim, essas paletas aqui já internas nele, eu posso chamá-la por nome, né? Então, no caso, eu estou usando essa paleta Pubu, que é Purple and Blue, no caso, essa daqui, não, creio, não, aqui, sei lá agora, é uma dessas, aqui, Pubu, Purple and Blue. Então, eu peguei esse nome aqui, coloquei aqui, e disse que ele chame, né, a legenda de quantidade. Novamente, eu usei o ten minimal e peguei o facet lá, né, esse facet wrap, novamente falando que eu quero que ele me quebre por name, por isso que ele sai vários mapas lá. Estou dizendo que quero que ele posicione a legenda em cima, na parte de cima do mapa e não ao lado, e que ele receba um título, que é a distribuição dos equipamentos culturais na cidade de São Paulo. Tá? E aí sai um gráfico bem mais bonito. A gente adiciona um tanto mais de código, né? E ele deixa de ser. Isso aqui gera um trem assim. Isso aqui, mais 5 linhas, divide isso em 6 gráficos bem formatadinho. Isso aqui é um gráfico que eu poderia apresentar como parte de uma pesquisa, por exemplo. E é isso que estamos criando aqui. Só que tudo de uma vez. Lá tá, eu separei para a gente ver, aqui eu estou criando tudo de uma vez. Opa. Agora que a gente já olhou a distribuição dos equipamentos culturais, a gente vai olhar para a distribuição da população. E aí eu vou adicionar mais um dado, eu vou importar mais um dado. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou importar um dado do tipo CSV. Né? Esse dado do tipo CSV, antes mesmo de eu já armazená-lo, ele é isso aqui, é um dado do IBGE, onde eu vou ter também uma linha por distrito, só que dessa vez cada coluna vai me representar algumas informações sobre a população desses distritos, seja raça, número de domicílios e renda. Tá? Então, o que eu faço? Logo que eu carrego ele, eu já crio mais outras variáveis. Né? Se eu somo aqui indígenas, pretos, pardos, brancos e amarelos, que são as categorias que o IBGE divide lá, eu tenho o número de habitantes. Se eu divido a renda dos domicílios pelo número de domicílios, a renda de domicílios é a soma da renda dos domicílios. Então, se eu divido esse valor pelo número de domicílios, eu tenho a renda média domiciliar. Se eu divido a renda dos domicílios, que é a renda total das pessoas dos domicílios, dos distritos, pelo número de habitantes, eu tenho a renda per capita. Tá? Então, a gente criou aqui, a gente nem vai usar esse, só para mostrar outra possibilidade, a gente vai usar só a renda per capita, mas já criou um indicador que é muito conhecido, renda per capita. Tá? Aí a gente vai rodar isso aqui, e eu vou ter aqui o objeto censo, que nem a gente tinha visto com aquelas outras colunas que já tinham, além dessas outras 3 que eu criei agora, logo que importei.
Tá? Então, habitantes, renda média e renda per capita. Eu vou mesclar esse resultado aqui, essas variáveis, no meu objeto censo, no meu objeto cultura, usando a função merge. Né? Então, eu digo aqui, eu tenho cultura, mescla o censo pela coluna código distrito. Então, ele vai pegar todos os valores dessas colunas aqui, vai olhar aqui no cultura, o número do código de distrito, e vai pegar lá. Então, o 35.503.08.01. Ele vai pegar aqui no censo, 35.503.08.01. Todos esses valores ele vai adicionar naquela linha, né? Nessa linha aqui. Vai adicionar as colunas e os valores daquele código, daquele distrito vão entrar nessa linha aqui. E assim com todos os outros. Então, eu vou ter no final, tá vendo? Esse aqui é o meu objeto cultura. Eu vou ter no final as variáveis do que estava no censo, agora também no objeto cultura. Tá? Então, eu tenho essas outras variáveis que antes estavam separadas, e agora eu posso olhar de forma relacionada, né, a distribuição dos equipamentos, a distribuição populacional e a distribuição de renda, com essas novas inclusões. Então, o que a gente quer aqui é olhar a distribuição da população. A gente já viu aqui, né, a distribuição dos equipamentos, vamos olhar a distribuição da população. Primeiro eu quero saber qual que é a distribuição da variável, eu vou gerar um histograma. Estou dividindo por 1000 só para ficar mais fácil de ler ali. Tá? Porque fica anotação, né? Então, só para ficar mais fácil de ler, eu estou dividindo por 1000. Então, eu já sei que aqui são milhares de habitantes, né? 200.000, 100.000, 300.000. E estou distribuindo isso num histograma com 15 bins, com 15 colunas. Então, ele está me mostrando o quê? Ó? A maior concentração está em distritos com algo em torno de 100.000 habitantes. Né? É uma distribuição assimétrica, a gente tem uma cauda aqui, né, à direita, uma simetria, ele é assimétrico à direita, né? Então o dado ele tem valores à direita que puxam a média para cima, por isso que ele é assimétrico, né? Porque ele vai ter uma mediana aqui em 50%, por exemplo, que esteja aqui perto de 100, só que a média dele vai ser mais alta, vai ser, sei lá, aqui 140, 150, porque eu tenho valores que fogem muito dispersam muito do centro da distribuição, são esses valores mais altos. E aí o histograma é uma forma de visualização univariada, né? De olhar uma distribuição univariada e interpretá-la. Eu poderia usar outras possibilidades aqui, por exemplo, um gráfico de densidade. Ele emula a mesma distribuição, só que de forma diferente. Eu queria ver se é frequências mesmo, então deixei aqui, dá o count, não a distribuição de densidade acumulada dele, mas o histograma. Eu poderia ver também, ontem eu mostrei para vocês o boxplot. Também é outra forma de ver a mesma coisa, lembrando que o boxplot ele vai mostrar os quartis, né? Então aqui, até o começo aqui do retângulo, né? À esquerda tem os 25%, a primeira parte do retângulo dá meu segundo quartil, né? E a linha mostra os 50% da distribuição e assim vai. No caso, eu prefiro olhar essa distribuição com histograma, por isso deixei assim. E aí, beleza, então eu já sei qual que é a distribuição na cidade inteira e eu vou seguir a mesma lógica. Então, agora eu quero olhar a distribuição no mapa. Então, eu vou criar aqui, para poder plotar o Choropleth com uma variável habitantes group, eu vou usar aqui uma outra função chamada cut. A função cut, ela faz uma tesourinha, né? Ela corta uma variável em faixas, né? E essas faixas eu discrimino, eu determino, né, os argumentos, nesse argumento breaks. Então eu vou dizer para ela assim, tudo que for menor que 50, tudo que for acima de 50 até 100, tudo que for de 100, acima de 100 até 150, tudo que for acima de 150 até 250 e tudo que for acima de 250. Então ele vai pegar o meu
o resultado da habitantes aqui, né, e vai olhar essa variável, mas vai me falar, beleza, tudo que é até 50 é um grupo, tudo que é de 50, acima de 50 até 100 é outro grupo, e assim por diante. Então, na hora que eu rodar aqui, eu vou ter essa outra variável criada agora, habitantes group, e tá aqui, ó, 50 a 100, até 50 e por aí vai, né? Com isso, eu vou usar essa variável habitantes group para preencher, dar o fill aqui nos valores da minha geometria, né? E aí vamos dar uma simplificada aqui também antes, para a gente ir incrementando, mas basicamente a gente está criando um gráfico assim, tá? Isso aqui é a distribuição, é o gráfico Aura, que eu ploto ele do jeito mais simples. Digo aqui, ó, pega o objeto cultura, e você vai preencher o gráfico com essa variável habitantes group. E vai plotar isso aqui com a geometria espacial. Ele vai pegar e vai plotar o mapa. E vai colorir. Só que isso aqui, enfim, não diz muita coisa, porque isso tem uma ordem, então posso melhorar a forma de mostrar essa visualização. Então, por isso que eu vou colocar uma paleta aqui, né? E também vou mexer um pouquinho na largura da linha e na cor da linha, né? Então, ele vai ficar assim. Uma linha um pouco mais fininha, com ela preta, mais visível. E aí eu vou continuar melhorando. Eu vou adicionar uma paleta, Reds, que eu acho que fica um visual mais legal para esse dado. Tá vendo? Melhora a visualização, já me dá uma ideia melhor da distribuição da população. Vou melhorar o tema e adicionar um título. Tá? E aí eu posso guardar o gráfico também um objeto. E lá embaixo a gente vai ver por que eu estou fazendo isso. E no final das contas eu vou ter um gráfico assim também mais bonitinho. Tá? Mais legal e tal. E aí eu vou gerar também, agora eu vou olhar para, a gente já viu aqui, né? Essa aqui é a distribuição da população na cidade de São Paulo, tem um padrão. Os bairros mais populosos, eles vão estar mais na periferia, que a gente já sabe, né? Mas aqui é legal que a gente consegue criar uma visualização que representa isso. Enfim, sem muito rigor, mas só para mostrar que é possível e dá para ser melhorado. Ah, tá vendo agora, Vinícius? Ele já mexe, cara. Às vezes dá mó trabalho, inclusive. Quer ficar mexendo no computador, enfim. Mas a gente estimula também, né? Eu quero mais aquele programa mesmo. E a distribuição da renda, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu não criei o sumáriozinho, mas eu vou criar um sumáriozinho rapidinho, igual a gente já fez lá em cima, tá? Aqui não tem nada de diferente do que a gente já viu lá em cima, mas nesse caso eu vou fazer só para renda PC, que é o que eu estou usando no meu select aqui. Eu vou ver, beleza, minha renda PC, o valor mínimo é de 349, isso, lembrando, tá? Isso são dados do censo de 2010, então ele tem uma defasagem já de 10 anos, né? O valor mínimo era de 300 per capita, né? Da renda per capita era de R$349, a média, a renda per capita de um distrito. A média de todos os distritos era 1.383 e a mediana 961, né? No máximo era 4.939 e o desvio padrão de 1085 com intervalo interquartil de 1175. Então tem uma dispersão grande em relação à média, né? Tem um intervalo interquartil também grande e ele é assimétrico, né? Porque a mediana, no caso, é menor que a média, que é essa distribuição aqui, né? A mediana, a média, como ele é assimétrico aqui à direita, com essa cauda direita, né? A média vai estar mais posicionada aqui no meio, por exemplo, enquanto a mediana vai estar mais próxima aqui desse pico perto de 1, né? Então, enfim. Na verdade, é o contrário, né? A mediana... É isso mesmo. Enfim, aqui plotamos mais um histograma, também sem mexer muito nele, mas uma forma de olhar para interpretar essa distribuição, saber, tem uma desigualdade, né? Tem a maioria das pessoas tem uma renda per capita aqui de até R$1.000,
mais de 50% da população tem uma renda abaixo de R$ 1.000 per capita na família e, sei lá, a gente tem aqui um percentualzinho pequeno das pessoas que vão ter acima de 3.000, quase ninguém acima de 4.000. E aí eu quero também olhar a distribuição espacial. É tipo, né? É tipo isso, mas a gente chora também por quando tá querendo entender, é bem isso. E aí eu vou também criar esse mapa da distribuição de renda per capita, mesma coisa, aí aqui, se vocês forem ver, a única coisa que eu mudei, né, desse código aqui, para esse código aqui, são o nome das variáveis que ele vai criar e que ele está usando aqui, a cor que ele está usando aqui e o título. O restante é tudo igual. Daí o nome que eu atribuí para o gráfico, para o objeto que eu vou salvá-lo. Mas o restante é tudo igual. É aquela história da gente reutilizar código, né? Dado que eu já fiz uma vez, não preciso reescrever. Posso copiar, colar e mudar. E aí eu criei a distribuição de renda per capita, também fica bem claro o padrão, né? Enquanto a população, por padrão, as maiores densidades estão nas periferias, a renda inversamente, as maiores rendas estão concentradas na parte central da cidade e as menores rendas distribuídas mais para a periferia. Né? Então é uma coisa que a gente sabe de cor e salteado, mas é muito legal poder pegar o dado, né, que tem essa informação e manipulá-lo e gerar, né? Assim, a gente produziu o padrão que a gente sabe que existe, né? Você fala, nossa, é de verdade mesmo. E eu sei sintetizar isso aqui. E aí a gente pode juntar esses dois mapas, né? Que fica uma coisa bem bonitona e bem legal, porque eu estou falando de duas distribuições espaciais, uma de população, uma de renda, são informações muitas vezes complementares. E aí eu posso plotar assim os dois. Então agora eu vou ter os dois gráficos assim bem bonitões. Enfim, para eu poder olhar e fica bem claro, né, o inverso entre os padrões de concentração e distribuição, né, de população e de renda na cidade. E aí é aqui que eu vou introduzir um outro pacotinho, que é esse Grid Extra. Ele me permite criar grids, né, então eu posso, aqui no caso, eu criei um grid com 2 colunas e uma linha, no qual, né, 2 colunas, NCOL, no qual eu coloquei esses dois gráficos. Então, lembra que eu salvei aqui, né, ó, o GPOP, o gráfico. Então, eu posso guardar um dado e o gráfico também é um dado, né? Então, ele pode ser guardado como um objeto no R também. E aqui o grenda. E aí é que eu vou dizer para ele, ó, cara, biblioteca grid extra, eu quero essa função grid.arrange, né? Eu vou te passar esses dois gráficos e eu quero que você distribua ele em 2 colunas. E aí ele me junta aqueles 2 gráficos nesse resultado aqui. Deixa eu só mexer para caber lá, porque eu vi que está ficando de fora. Deixa eu mexer aqui para ficar padrão. Distribuição da população em São Paulo. Distribuição da renda per capita em São Paulo. E aqui os 2 mapas juntinhos. É uma visualização que fica, inclusive, bem legal. E é muito informativa. Né? E aí agora vamos então, a gente olhou essas informações em separado para poder resumir e entender, ver o padrão que a gente tem e tal, mas eu quero geralmente entender relações, né? Então, se eu já vi que o equipamento tem um padrão de distribuição desigual, eu já olhei os mapas de distribuição da população e distribuição de renda, já consigo dizer mais ou menos que os lugares em geral que tem menos equipamentos, principalmente salas de teatro e cinema, são os lugares onde tem menor renda e em geral tem maior população, né? A gente já consegue dizer isso. A gente pode também criar alguns indicadores que vão ajudar a visualizar e algumas a interpretar isso e algumas visualizações que ajudam a ver mesmo, né? Essas relações. Então vamos começar
olhando a relação entre as distribuição de população e de equipamento. Eu vou fazer um outro processinho aqui para criar dois gráficos. Primeiro, eu vou criar esse GKeepPop, que parte do cultura, tá? Então, vamos ver o processo. Parte do objeto cultura, eu transformo em classe só DataFrame, agrupo por número de equipamentos. E aí eu vou falar para ele assim, você pega a variável habitantes e me calcula... Aqui eu só preciso de um valor, né? Mas tudo bem. Eu só preciso da mediana. Vamos facilitar. Então é fácil de ler. Summarize. Median igual median. Um segundo, pessoal. Habitantes. Habitantes. Então eu vou seguir assim, né? Então calcula a mediana do número de habitantes. E aí você vai fazer o seguinte. Então vamos ver o que ele gera aqui a hora que eu faço esse processo. Ele me diz, por número de equipamentos no distrito, qual que é a mediana da população? Né? Aí, dos distritos, a mediana da população dos distritos que tem esse número de equipamentos. Né? Dos distritos que tem esses números de equipamentos. Então, eu vou passar agora, pegar esses valores, vou pegar a coluna equipamentos e vou dizer que eu quero que ela vá no eixo X, a coluna median, eu vou dizer que ela vá no eixo Y, e que eu vou usar dessa vez uma geometria de ponto. Tá? Então, vamos olhar aqui que esse ponto vai ter um tamanho que é 3. Eu vou plotar ele sai assim. Né? Esse gráfico ele me ajuda a ver como a investigar a associação entre essas duas variáveis, né? O equipamento e, no caso, a distribuição da população, vendo isso na forma da mediana da população por números de equipamentos no distrito. Não é uma relação muito linear, uma relação mais exponencial aqui. Existe uma relação, mas não é uma relação simples de modelar, né? Mas existe. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a renda, né? E a mesma coisa, pode ver que desse código todo aqui, a única coisa que eu mudei foi isso aqui, tá? Renda PC e habitantes. E depois eu vou mudar isso aqui, isso aqui. O resto eu não deixo absolutamente nada, tá? E novamente eu vou usar o grid.arrange. Dizer que eu quero que esses dois gráficos entrem num grid com duas colunas. E aí o que eu tenho é isso aqui, né? Então eu posso já olhar aqui e falar, nossa, olha só, existe uma relação da população com a distribuição de equipamentos culturais, da distribuição populacional com a de equipamentos culturais. É uma relação que não é linear, mas ela existe. Mas se olha de renda, ela é bem mais linear, embora, né, ela não seja... a variância dela vai aumentando aqui, né? Conforme o eixo X dos equipamentos, o número de equipamentos vai aumentando, a variação da mediana vai aumentando, né? Mas existe uma relação. Eu poderia traçar uma espécie de linha aqui na diagonal, assim, né? Para a direita, e subindo, que eu conseguiria traçar uma espécie de curva aqui que, enfim, daria um match razoável no dado. E aí, eu embora esteja vendo aqui que a população tem uma distribuição meio assim, eu vi que a distribuição de renda e da população, elas também são relacionadas, né? Quando eu olho esses mapas aqui, por exemplo. Né? Tem a relação entre a distribuição espacial de renda e a distribuição de densidade populacional, né? Então, eu posso, por exemplo, criar um outro esqueminha, pegar esse mesmo código aqui, ó, vou até fazer do zero. Esse mesmo código aqui, esse comecinho, e aí eu vou colocar aqui, só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou adicionar aqui a coluna habitantes group, que eu tinha criado lá em cima, então eu vou agrupar por duas colunas, por equipamentos e o grupo de faixas de número de habitantes. E aí eu vou pegar e vou falar, vou tirar a mediana do número de habitantes. Era isso mesmo? Só um segundo. Ah, não. Aí eu vou tirar a mediana da renda per capita.
mudar um pouco a distribuição que eu estou olhando, mas... E vou usar a coluna habitantes underline group depois, aqui no argumento color do meu ggplot. A gente já tinha visto x, y e fill, né? O fill, ele é usado para eu preencher o preenchimento. O color, ele é usado para, tipo, preenchimento de geometrias ou de colunas, barras e tal, né? O color, ele é usado para bordas, linhas e pontos, tá? Então, quando eu estou usando o color aqui, eu estou dizendo que eu quero que os pontos sejam coloridos de acordo com a faixa de número de habitantes. Vou usar GeoPoint, que nem eu usei em cima, com tamanho 3, e aí eu vou usar uma outra coloração uma outra paleta aqui, que é essa Viridian, ao invés daquela Scale Color Brewer que eu tinha colocado lá, né? Eu vou usar essa Viridian. E vou dizer que o nome do título vai ser Habitantes 1000, e o título vai ser População versus Equipamentos Culturais, com esse teminha aqui. E aí eu posso plotar esse gráfico e ver assim, né, que efetivamente tem uma relação da renda quando eu falo desses três elementos, né? Renda, distribuição de equipamentos culturais e distribuição populacional. Distribuição de renda, de população e de equipamentos culturais são correlacionados, né? Aqui eu estou vendo que a mediana da renda per capita, ela varia em função do número de equipamentos. O número de equipamentos varia em função da mediana da renda per capita, e se eu olhar, eu vou ver que aqui, ó, os lugares com mais habitantes, eles são os lugares que têm o menor número de equipamentos e a menor renda, né? Então aqui eu consigo ver uma relação entre três variáveis de forma muito clara, né? Conforme eu vou subindo aqui o número de equipamentos e o número de renda, e o valor da mediana da renda per capita, eu só vou ter depois aí os carinhas até 150 mil habitantes, com muito mais presença daqueles que vão até 100 mil, né? Dos distritos que tem essa faixa faixa de número de habitantes. Deixa eu ver aqui como que estamos. Tá, acabando já. E aí eu vou criar um indicadorzinho que é o de equipamentos por 10 mil habitantes. Ontem eu não lembro quem fez a pergunta super inteligente, né, de que, pô, a gente está olhando a distribuição do número de equipamentos, mas não era legal ponderar isso pelo número de habitantes? Eu comentei, sim, é uma ideia muito boa, e a gente vai fazer isso agora para poder olhar essa distribuição de equipamentos per capita, né, digamos assim. Na verdade, que é de per capita para cada 10 mil habitantes. Então, eu vou primeiro dividir o número de equipamentos pelo de habitantes e multiplicar por 10 mil. E vou depois categorizar essa variável, né? Vou discretizá-la. Eu vou dizer que eu quero que ela seja dividida em grupos que vão até 0,2, depois até 0,5, 1, 3, 10 e infinito, tá? Vou criar isso aqui. E aí, eu tenho a distribuição dessa variável, ó, até 75% tem no máximo 2 equipamentos culturais para cada 10 mil habitantes, e eu vou ter 25% dos distritos que tem entre 2,3 e 26,6, né? Ou seja, tem uma grande concentração que está aqui. Se eu ploto essa distribuição em um box plot, a gente vê o quão grande é concentrado aqui nos valores mais inferiores, e que tudo que tem aqui, sei lá, acima de 7, acima de 6 equipamentos por 10 mil habitantes é outlier, né? E aí, enfim, eu já vi que tem um negócio, enfim, tem uma distribuição esquisita aqui, né? E aí a gente vai agora criar do zero esse gráfico aqui, ó. Esse mesmo gráfico aqui, só que com aquela outra variável. Aqui. Os grupos, né? Vou colocar aqui, eu vou dizer
mudar aqui para ficar equipamentos culturais per capita. Eu vou botar. Então, novamente, vendo como é fácil reutilizar um código, né? Peguei um código do mapa que já estava pronto, só mudei um negocinho aqui, outro ali. Aí eu vou mudar aqui também. Equipamentos per capita, para ficar bonitinho. Vou mexer aqui, só para dizer que eu quero um mapa maiorzinho. E beleza, a gente tem agora o nosso mapa da distribuição de equipamentos per capita, que é muito parecido, sim, com a distribuição, que é relativamente diferente, né, desculpa, da distribuição de equipamentos que a gente tinha visto aqui, né? Mais ou menos parecido, na verdade, né, se a gente pegar aqui. Mas ela tem as suas diferenças, e isso daqui poderia ser um indicador de pesquisa um pouco mais aprimorado, assim, né, para a gente poder fazer algumas análises. Mas aí aqui a gente teria já tem 6 faixas, e ela realmente ajuda a discriminar aqui, e o padrão é meio esse, né, a gente consegue dizer que, ó, sei lá em Parelheiros, né, cada 10 mil habitantes tem 0,2 ou 0,5 equipamentos culturais para aproveitar, então eu preciso de 20 mil habitantes para ter um equipamento, né? Enquanto isso, eu preciso aqui no centro da cidade de 1.000 habitantes para ter um equipamento, né? Então são números mais fáceis da gente, enfim, explicar e chegar onde a gente quer chegar na interpretação. Aí, só para terminar, isso aqui vai ser rapidinho, a gente só vai ver... Não vou nem entrar nisso aqui, não. Isso aqui eu preciso explicar um pouco melhor. Mas isso aqui a gente vê amanhã, quando a gente for falar do reconhecimento de padrões. Senão eu já vou também pular um pouco, se desse tempo. Bom, pessoal, eu sei que essas aulas elas são um pouco maçantes, porque a gente não tem muito como ser prático, né? Mas eu estou tentando mostrar forma assim na prática mesmo como que a gente desenvolve essas análises para vocês terem as ideias do que pode ser feito, ter contato com algumas boas práticas e tal, né? E aí, como eu comentei com vocês, o projeto ele está disponível aqui nesse endereço, né? Eu falei antes, né? Eu vou mandar no e-mail de vocês. Mas eu já deixo novamente aqui aqui no chat para vocês. Lembrando, para fazer o download disso aqui, você pode só apertar esse code aqui e fazer o download do zip, tá? Extrai o zip em uma pasta que vocês queiram e depois vocês, enfim, vão lá e façam o que eu fiz aqui. Vocês vão clicar nesse botão curso R, se já tiver o RStudio instalado, né? Vai clicar nesse arquivo, na hora que descompactar, ele vai abrir o projeto no RStudio, tá? Esse arquivo aqui. E aí vocês podem ir lá, por exemplo, começar no dia 1, abrir lá a pasta do dia 1, tem o caso, tem o case nosso lá, né? Então, vai lá no dia 1, pega o case, é esse arquivo aqui que vocês vão abrir no notebook, no RStudio, e aí vocês vão criando lá, da mesma forma que eu fui fazendo, que vocês vão rodando, né? Roda aqui e vai rodando, e vai seguindo, né? Para gerar toda a análise. Aí só para finalizar, deixa eu rodar aqui para mostrar, porque isso aqui já não tem um resultado final que nem ontem, né? Então, o notebook de análise e tem os nossos resultados. Isso aqui demora um pouquinho, que ele gera um pouco mais de coisa que ontem, né? Mas aqui está o notebook, eu vou abrir ele aqui no navegador. Então, aqui está o nosso resultado, né? Novamente com as nossas análises, fazendo as tabelas que a gente foi criando e foi avaliando, né, ó, o sumário estatístico aqui, como ele fica bonitinho nesse resultado, diferente daquele outro, os gráficos mais bonitos, né, os mapas bonitões, uma análise, e aí eu poderia, enfatizando, né, ter vindo fazendo comentários, explicando a minha interpretação, por que eu estou fazendo cada análise, mas está todo o resultado aqui, tá? Então, vira efetivamente um documento,
quem ainda tiver aí, eu vou... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa, o que eu tô fazendo? Cliquei no botão errado. Set Results. E eu vou pedir para vocês novamente, quem ainda tiver aí quiser, eu peço para vocês entrarem aí no mente.com. Por que não travou? Ixi, travou. Present. Ixi. Bom, tá aparecendo. Vamos lá. Aí, enquanto vocês estão preenchendo aí no dia 2, tá, aqui no projeto, vocês vão achar um notebook do caso com alguns chunks, né? Lembrando que chunks são essas partes do documento onde a gente coloca código, que eles têm uns exemplinhos e tem uns desafiozinhos lá. Então, entrem depois lá no projeto, baixem, entrem no dia 2, tem o case lá, atividade, e aí façam, quem tiver tempo, quem tiver vontade. É Professor, treta, e a gente, enfim, pode falar, cara. Agora deixa também é o eu, momento de dúvida, quem quiser perguntar. deixa eu perguntar a última dúvida. Como que você fez para abrir aquele documento que aparecia o texto e os códigos com esse aí? Esse aqui, né? É, Ele é um arquivo HTML, tá? sim, mas aí, Ele é um arquivo HTML e ele vai ficar... aqui eu cliquei aqui, ele aparece que eu posso ver numa nova janela, tá? Mas aí eu tô enfatizando que ele é um arquivo HTML porque eu posso, por exemplo, vir na pasta. Imagina que eu estou navegando no meu navegador de arquivos, né? sim. Eu vou lá, dia 2, eu tenho o HTML aqui, né? Se eu clicar nele, eu posso só ver no web browser. Então eu posso abrir do próprio navegador, clicar nele, ele já vai abrir no navegador, tá? Eu estou lá no Ah, meu navegador de arquivos, eu clico nele, ele já abre no navegador, tá? Aí ele vai abrir isso daqui. Só que para eu gerar esse HTML, eu tenho que dar o tal do commit no Markdown, né? Então eu tenho esse arquivo aqui. Eu clico nesse botão aqui, ó, ou então aperto Ctrl Shift K, que é um atalho, né? Mas eu posso clicar nesse commit aqui, tá vendo, ó? Vou clicar. Aí vocês estão vendo aqui, ó, ele abre essa aba Markdown e vai mostrando, ó, ele tá processando o chunk 11, aí agora o chunk 14, 3, 14, então ele vai processando cada um dos chunks, né, que é o código que a gente colocou para ele, enfim, criar as visualizações, as coisas, e aí ele compila tudo em um documento, no caso, um formato que é o HTML. Aí, para quem tiver, vocês vão gostar disso daqui. Ó. Olha isso daqui. Ops. Ah, tá. Eu tenho que tirar essas coisas aqui. Bem simples. PDF e Word. Ele compilar. Aí o que ele faz aqui, ó. Eu deixo enquanto ele cria esse outro. Vocês viram que eu fui modificando aqui, né? Ele estava como HTML, eu mudei para PDF e agora eu mudei para Word, né? Ele está processando como se fosse um Word agora. Aí o que eu venho aqui, ó, ele criou para mim. Sim. Deixa aí. Ele criou um PDF. Esse PDF tem todo... É o mesmo notebook que a gente viu lá, só que esse aqui ele está em HTML, aqui ele está em PDF. Tá?
coisa, os gráficos, ele cria um documento e, pô, a gente dá para criar livro, a galera faz livro com R e tal. Compila o LaTeX, né? Tá vendo? Fica Ah, legal, mas dá legal. pra, É né, que tem você que nem precisa do dá pra fazer LaTeX, umas isso já é o imagens e LaTeX tal, mas mesmo de marcar baseado. exatamente, por trás ele processa o Markdown para LaTeX e depois compila o É. LaTeX, e aí gera o PDF. E aí o que a gente gera aqui também, ó, case2.x. Eu quero abrir, vou abrir aqui. Pronto, eu tenho o meu documento no Word. Para compartilhar com os parça, com a galera do trampo. Ah, não, o pessoal, os dados, ó, vamos por partes. Os dados, eles são oriundos da. Ah, eu tô achando que vocês estão olhando o documento, mas é porque ele não abre aqui, né? Mas ele abre o que eu tava com o doc aqui aberto. Ele abre o docx também, eu subo ele pro GitHub para vocês lá. Vamos por partes aqui, tá? Os dados eu peguei diretamente do portal de dados abertos e do portal do FTP, do GeoFTP do IBGE, tá? Quando vocês abrirem aí o projeto, aqui no GitHub, esse primeiro notebook aqui, vamos abrir aqui, né? Depois vocês pegam aí o arquivo. Esse primeiro notebook do dia 1, que é o curso SGPP 2020, dia 1 e tal, a hora que vocês rodarem, tá? Esses primeiros chunks aqui, ops, desculpa, do case, tá? Perdão. Não é aquele, não, é do case. A hora que vocês rodarem esses primeiros chunks aqui, no case do dia 1, ele vai baixar o arquivo, ele vai baixar os dados para o computador de vocês. Tá? Então, já estou respondendo o Pedro e o Lucas também, que está perguntando se não tem os dados. Não tem mesmo, tá? Porque se eu subir todos os dados para o GitHub é muito pesado. Então, o projeto ele é reproduzível dessa forma. Você tem um código que faz com que o R vá lá no site do portal dos dados abertos, no dado do IBGE, no site do IBGE e baixe os dados para o seu computador, tá? Que é essa parte aqui, esses primeiros chunks. Então, você vai rodar esse aqui, vai rodar esse aqui, vai rodar esse aqui, ele vai baixar para você os dados de distritos e de cultura. Ah, isso aqui não tem do censo, né? Mas não tem problema, eu coloco. Brinquem hoje com esse daqui, quem quiser, e eu subo para vocês o processo. Atualizo esse notebook para fazer o download também do censo e dos dados do censo. Tem que soltar o shape de distritos. É só que falta pegar os dados do censo. Tá? Mas para brincar com esse notebook 1 e fazer uma par de coisas até a metade da aula de hoje, já tenho como pegar o dado aí. E provavelmente... Ah, tá. É isso mesmo que a Andressa tinha falado, na parte que importa, na parte que baixa o dado, né? É isso mesmo. Fora isso, mais alguma dúvida, gente? Só isso. Perfeito. Então, enfim, peço desculpa para vocês aí por estender 10 minutinhos, agradeço demais a paciência de vocês hoje novamente. Eu imagino que hoje vocês tenham saído com um pouco mais de dúvidas que ontem, também já esperava isso, tá? Eu sei que repito, é um desafio da gente fazer um negócio assim, sem muita orientação prática, mas vejam lá o desafio que está na atividade do dia 2 lá, e amanhã, quem quiser chegar com as dúvidas e tal, a gente no comecinho abre para isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite para todos vocês, tá? Pô, valeu demais. Brigadão, Brunão. Até mais. Valeu. Valeu, time. Obrigado.